Sempre me perguntam como conciliar leitura e rotina. Hoje quero compartilhar meu segredo com vocês de forma bem simples. O truque não é ler horas seguidas, mas entender de verdade cada página. Quando você foca, o aprendizado simplesmente flui. E aí, qual livro você vai começar hoje? Me conta aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos adentrar, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eduardo Espiritualista, Eduardo do YouTube. Nós estamos no nosso desafio desse ano de 2026, estudando juntos, coletivamente, sobre o Novo Testamento. E hoje, nesse nosso novo episódio, né, aos amigos do Spot, né, vamos falar com Jesus. O nosso assunto será, mais precisamente, o endemoniado Geraseno. Esse assunto é lá do Evangelho de Mateus, né? No capítulo 8, versículo 28 ao 34, e no Evangelho de Lucas, do evangelista Lucas, no capítulo 8, versículos 26 até o 39. Bom, ela é uma história longa, é uma página, mas vamos ler e vamos pegar alguns tópicos e trazer para nós, para o nosso entendimento. Lembrando que é uma obra aberta. Aqui é uma leitura, é um estudo, é livre pensar, livre pensamento. A nossa ideia, a nossa proposta com esse projeto é que você, assim como nós, olhe a Bíblia, olhe o seu Evangelho, que você tem aí em casa, que você tem com a sua mãe, com a sua avózinha, com o seu vozinho, com sua padrinha, madrinha, padrinho, com um olhar diferente. Que você consiga trazer Jesus, os personagens, as personagens da Bíblia para nós, para você, para dentro do seu lar, para o seu cotidiano. Porque ao realizarmos isso, a leitura fica mais alegre, fica mais saudável e o entendimento, o compreendimento das palavras, dos ensinamentos, qual a direção que Jesus quis dar, qual o contexto que os apóstolos escreveram, ele fica mais palpável, mais acessível a nós, contemporâneos. Então, feitas as explicações para aqueles irmãos e irmãs que chegam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né? Gratiluz. Bora lá? Então eu vou ler algumas palavras que chamar a atenção, né? Vou marcar ao vivo. Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo? Estou aprendendo. E depois a gente volta, lê de novo, lê uma frase ou outra, para, e aí. Então o estudo ele tem isso para começar e não tem hora para terminar. Depende da permissão do Pai, de Deus, de Jesus. Bora lá? Sem mais delongas? Pronto? Aperte os cintos, que lá vem a história. Muito bem-vindo. Vamos lá. O endemoniado Geraseno. Então, o Evangelho de Mateus e Lucas nos relatam, nos contam, começam essa história, essa situação, né, o ocorrido, nos relatando assim. E foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerasenos. Tendo ele saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído dos sepulcros. Eu vou marcar aqui, que depois nós vamos ver o que é isso.
um homem com um espírito impuro, que tinha morada nos sepulcros, e nem com corrente ninguém mais podia amarrá-lo. Por ter sido amarrado muitas vezes com grilhões, né, para os pés e correntes, e ter sido despedaçado por ele, as correntes, e ter sido estraçalhado os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. E durante toda a noite e dia estava nos sepulcros e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou. E gritando com grande voz, disse: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, ele fez uma pergunta, né? O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus, não me atormentes. Pois ele dizia: Espírito, aí Jesus respondeu: Espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe: Qual o teu nome? Jesus perguntou para o homem, né? Qual o teu nome? Para o obsidiado, para o endemoniado. Qual o teu nome? Como tu te chamas? E o endemoniado, né, diz: Legião. Então, na verdade, quem respondeu foi os espíritos imundos, né? Que estava obsidiando. Nós vamos chegar lá. Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não o enviasse para fora da região. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos, uma criação de porcos, né? E rogavam-lhe, dizendo: Envia-nos aos porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Aqui eu vou anotar, porque aqui é um ponto crucial. Permitiu. Depois de saírem, os espíritos impuros entraram nos porcos. E a vara, a criação de porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar. Cerca, ou seja, mais ou menos cerca de 2.000 porcos. O que é isso, gente? 2.000 porcos. É a produção do primeiro turno inteirinha, 8 horas de trabalho. É porco para dedéu. Né? 2.000 porcos sufocaram-se no mar. Os que apacentavam porcos, os criadores, que estavam criando, o pastoreio, né, fugiram. Né, saíram correndo, apavorados com a situação, e relataram o fato na cidade e nos campos. Espalharam, né? Eles vieram ver o que tinha acontecido. Então, a população, né, os moradores do vilarejo, né, vieram ver o que tinha acontecido. Porque, pô, como assim 2.000 porcos
se mataram, se suicidaram, se atiraram no penhasco. O que tinha acontecido? Vindo até Jesus, contemplam o endemoniado, né? À vista, olha, enxerga o endemoniado lá. O que tivera a legião, sentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Os que vieram, como acontecera ao endemoniado, relataram-lhes. Também a respeito dos porcos. E começaram a rogar-lhe que se afastasse do território deles. Mas que barbaridade! Enquanto ele entrava no barco, enquanto ele, que é Jesus, né, gente? Entrava no barco, aquele que estava endemoniado, o ex-obsidiado, o ex-maluco, o ex-doido, rogava-lhe para que permanecesse com Jesus. Jesus não o permitiu, mas Jesus disse, vai para a tua casa, para os teus, né? Para a tua família, para os teus, e anuncia-lhes, conte quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ao sair, o endemoniado começou a proclamar em Decápolis é a cidadezinha, né? O vilarejo. Quantas coisas Jesus lhe fez. E todos se maravilhavam, ficavam maravilhados. Bom, aqui termina o nosso texto, longo, né? Comprido, peço desculpas, mas o Evangelho é assim. Agora vamos a algumas palavrinhas. Então, e foram para o outro lado do mar, para a região da Gerasena. Tudo ele saiu do barco, veio ao encontro dele. Dos sepulcros. O que era sepulcro? Sepulcro era um memorial, um monumento, sepulcro, um túmulo. Lembrando que os túmulos naquela época, na época de Jesus, em sua grande maioria, né, eram tipo cavernas, né? Era tipo o memorial que a gente tem na memorial, jazigos de família que os cemitérios têm, principalmente no interior, com várias gavetas, né? Uma gaveta embaixo, 2, 3, 4, 5, e é tipo uma casa. Hoje é o jazigo familiar. Na época de Jesus e anteriormente, eram tipo cavernas mesmo, né? Um espaço ali em que se fechava com pedra, né? Ou tábua, mas pedra. E a pessoa cabia de pé, né? Uma peça, uma caverna. Imagine uma caverna. Então ele ficava ali. Por quê? Porque ele era tão obsidiado que não tinha como conviver com a pessoa. Quem já conviveu com algum irmão, alguma irmã considerado louco, hoje nem não mais, mas até os anos 80, anos 90, que era mais comum a gente ver, principalmente no interior, e eu convivi, né? Ver vizinhos, cidade, era comum ver na rua gritando e agredindo as pessoas, né? Então, tinha que amarrar mesmo. Mas o que choca aqui, e pouca gente se apercebe, né? Que mesmo ele estando obsidiado, uma legião de obsessores, de espíritos, né, malignos,
espíritos ruins. Mesmo assim, ele estando subjugado, que quando a obsessão toma conta, a gente fica subjugado, né? Fica ao poder das influências do mal. Mas mesmo estando subjugado, ele ainda teve uma velhinha de esclarecimento e reconheceu que aquele barco chegando, com aqueles 12, né, homens diferentes, estranhos, né? E aquele homem era o Filho de Jesus, a salvação dele. A única pessoa que poderia salvá-lo. E aí ele foi lá ao encontro e rogou-lhe, né? Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou. E gritando com grande voz, né, diz: o que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso aqui cabe para todos nós também. Que mesmo quando a gente se sentir oprimido, se sentir fraco, se sentir quase caído no chão, quase sem forças, ainda temos que nos agarrar a um dos únicos seres que pode nos salvar, nos tirar da escuridão, nos tirar do jugo dos nossos inimigos, das nossas inimigas, né? Os obsessores. Porque muita gente, até hoje, e aqui peço que tirem as crianças da sala, porque eu não quero estragar a fantasia, né, que nossos irmãos e irmãs de outras doutrinas ensinam para as crianças, né? Então já tirou? Tirou seu filho, tirou seu neto, tirou... Agora eu vou falar a verdade. Aquela imagem de um ser que rivaliza com Deus, que é quase um Deus, né? Geralmente a gente pinta de vermelho, né? Chifre, né? Tridente, um rabo bonito, né? Comprido, sentado no trono lá, no meio do fogaréu. Quase um Deus, né? Que tem tantas possibilidades como Deus, né? Esse ser, Jesus mostrou aqui o que o tempo mostra para nós, a vivência e tal. Não existe um único ser capaz de ele ser o propagador do mal, ele fazer o mal e não ter como lutar contra ele. O que existe mesmo é uma legião. Por que legião? Hoje, em nossa sociedade, hoje que eu digo há 500 anos, nós, para denominarmos um pelotão no quartel, no exército, a gente diz que tem 600 homens, tem 700 homens no quartel. Então, legião era um quartel, né? Legião de romanos, um quartel de romanos ali, um soldado. Então, 600 soldados romanos, 1000 soldados romanos. Então, era uma legião, um grupo. E aqui, pelo que nós podemos observar, 2000 espíritos em volta desse homem, desse obsidiado. Por isso que ele tinha tanta força. Por isso que ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes, ele arrebentava os grilhão do pé, né? Que é as correntes do pé que a gente vê nos americanos, os presídios americanos, os presos americanos, né? E isso também é uma representatividade que todos nós, quando nós estamos afastados, nós não conhecemos Jesus, nós não lemos, nós não estudamos, nós não praticamos, não, né? Nós só queremos
a coisa boa, né? Os gozos terrenos, a probabilidade de nós termos em volta de nós muitos, no mínimo 2, mas geralmente é mais, de obsessores, de espíritos ruins, que nos influenciam diariamente. Quando você tem pensamentos fora do seu normal, quando você sabe que você não é uma pessoa ranzinza, você não é uma pessoa vingativa, você não é uma pessoa depressiva, e de repente, do nada, você fica uma pessoa depressiva, você fica uma pessoa irritadiça, você fica uma pessoa invejosa, você fica uma pessoa ciumenta, você fica uma pessoa... A probabilidade de que tem alguém te influenciando é gigantesca. Por isso que a orientação de Jesus é se conheça. Se conheça, conheça-te a ti mesmo. Por quê? Porque ao nos conhecermos, ao sabermos quem nós somos, quando vêm esses pensamentos, a gente pode até resbalar, mas a gente vai parar, vai pensar, não, peraí, mas por que eu estou assim, com essa vontade de chorar, se eu acordei bem, eu estou bem com a minha família, eu estou bem com a minha esposa, não, isso não é meu. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com ciúmes? Por que eu estou isso? Não, isso aí não é meu. E aí, basta, vai embora, manda, faz a tua reza, faz a tua oração, faz a... Sangue de Jesus tem poder, faz a sua frasezinha de efeito, né? Mas por isso do vigiar e orar que Jesus tanto fala. Porque nós somos influenciados diariamente, tanto para o bem quanto para o mal. Aquela representação da Disney, dos desenhos clássicos, né? Que tem o diabinho de um lado, o anjo do outro. É quase isso. Diariamente nós estamos nessa luta, todo mundo. Por que é tão difícil que os nossos amigos, nossas amigas, nossos filhos, nossa família, que nós amamos, saia, largue, deixe o vício do cigarro, o vício do álcool, o vício da organização, o vício do sexo, né, desregrado, quando não aguenta ficar só com a esposa, não aguenta ficar só com o marido, que, né, ou a promiscuidade, né, de estar com um, estar com o outro, dá chance para um, dá chance para outro, aquela coisa, promiscuidade. Por quê? Porque isso é influência. Se você parar para pensar, ou esse irmão, essa irmã que não consegue largar o vício da droga, não consegue largar o vício do cigarro, não consegue largar o vício do sexo desregrado, não consegue largar o vício da traição, as coisas fora de Deus, se parar para pensar, vai ver que muitas vezes faz contra a sua vontade, né? Quando ele já fez. 80% de chance de ser uma influência. Então, Jesus deixou bem claro aqui que não existe um ser capaz de dominar você, de dominar a humanidade para o mal. Quem faz o mal, quem pratica o mal somos nós mesmos. É nós mesmos. A cada segundo de nossas vidas, por causa do nosso livre-arbítrio, ou devido ao nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar uma trajetória inteira, nós podemos mudar uma encarnação inteira, um destino inteiro em um segundo. Se eu pegar um nome bom, se eu pegar, matar alguém, pronto, joguei toda a minha encarnação fora. Toda a minha encarnação fora. Perdido não vai ser, né? Mas nessa encarnação já era. Então, você está sempre em constante vigilância. Aí é também aqui outra coisa. Quando Jesus, né, diz, vigiando meu nome, porque somos muitos, e eu gabo-lhe muito para que não enviasse para fora da região. Ora, era apresentado lá junto ao monte. Porque eles pediram não enviar fora
da região. Que era para Jesus não... Eles estavam com medo que Jesus os levasse para o inferno, o umbral, e deixasse ali. Só que eles não queriam largar a vítima deles, né? Mas eles acabaram negociando com Jesus. Quando eles disseram, envia-nos a hora. Rogamos, envia-nos aos porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu. Depois de sair, por quê? Quando nós lemos só na materialidade, a gente não entende muito isso aí, né? Acho que é uma metáfora simples, coisa assim. Mas quando a gente vai adentrando, vai tendo experiências, seja nós mesmos ou experiências com pessoas mais experientes, né, mais velhas, mais experimentadas, e nós, né? E estudando, e lendo, e envelhecendo, amadurecendo, encarnando, reencarnando, a gente começa a entender o porquê, né, dos corpos, dos porcos. Na doutrina nos é ensinado, e a gente percebe no dia a dia, para quem tem sensibilidade e convive com quanto mais pessoas possíveis, vários grupos, então, todo tipo de personalidade, né? Todo tipo de caráter, os bons e os maus, os médios e os mais ou menos, os cruéis e os que fingem ser bons, e assim. E a gente percebe que ali ao lado deles, andando com eles, dependendo da virtude, se é uma virtude má, falsidade, essas coisas lá, ruim, tá o obsessor, o espírito ruim ali, né? E a pessoa não se percebe. Mas aqui é uma pessoa encarnada, viva, e aqui é o espírito. A pessoa está caminhando tendo a vida normal e aqui está o espírito junto. E entre eles tem um laço fluídico. Então, todo pensamento, toda atitude que o vivo, o encarnado faz, esse espírito é parecido, esse espírito tinha os mesmos gostos. Então, se esse espírito aqui, que quer o mal dessa pessoa, e essa pessoa, e esse espírito aqui, quando estava vivo, quando estava igual eu, igual você, gostava de traição, praticava, né? Gostava de sexo, desregrado, né? Com várias mulheres, vários homens, né? Contatinhos, né? Abraços, beijos, com vários homens. Com vários homens, porque isso aí é troca de energia. Isso aí faz mal quando você distribui a torta à direito. Você não se apercebe. É onde dá desgasto, onde drena a sua energia, exatamente isso. Então esse espírito aqui, obsessor, a legião, papapá, né, o demônio, né? É uma pessoa comum que nem eu e você, só que está morto. Mas, quando estava na Terra, igual eu e você estamos, gostava de droga, gostava de álcool. Aí ele vem no ouvidinho desse e fala, vamos beber. Vamos beber. Você não ouve assim a palavra diretamente, vamos beber, vamos tomar uma, você não ouve diretamente. Alguns ouvem, mas você não ouve. O que você vai pensar, né? Se você gosta também, né? Eu vou tomar uma cervejinha hoje, eu vou tomar só uma cervejinha. Até ele trabalhar já passou o efeito, a empresa nunca vai descobrir. Aí você acha que é a sua ideia, que é o seu desejo. E é por isso que muitos irmãos, muitas irmãs não conseguem largar o vício. Por mais que sejam internados, por mais que vão para as clínicas, por mais que eles querem, que eles tentem, só que a ciência, já está começando, mas a ciência ainda não
não descobriu isso ainda. O dia que descobrir isso, que aceitar, né? Porque alguns já descobriram, mas que aceitar mesmo que, além de cuidar do corpo desse vivo aqui, tem que cuidar desse aqui. E como é que eu cuido desse aqui se eu não enxergo, se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não ouço? Né? Fazendo com que esse aqui, fazendo, né? Ensinando, orientando, e esse aqui também querendo mudar radicalmente os seus hábitos. Porque quando eu deixo de ter os mesmos hábitos que esse aqui hoje estão colados. Que a gente vê isso. Infelizmente. É horrível. A sorte sua que você não vê, que você não sente, aí você consegue andar no meio de todo mundo. Mas é horrível para quem vê e quem sente. Não queira essa mediunidade. Eu pedia, e me um pouco arrependido, porque eu não sabia que ia trabalhar com tanta gente assim no mundo. Né? E aí, tá colado. Aí quando esse vivo aqui começa, entende isso aí, volta para Jesus, começa a fazer o bem, a ser mesmo a pessoa totalmente. Se bebia, para de beber, para de fumar, para de usar droga. Respeita a sua esposa, respeita seu namorado, ou respeita aquela pessoa que ele ama, e a pessoa nem sabe que ele ama, mas ele respeita. Porque ele sabe que é o correto, que é o certo, mesmo que ninguém entenda. Então, estão colados. Daí mesmo que esse aqui continue querendo fazer o mal, querendo destruir, querendo amarrar a vida da pessoa, aquela pessoa não sabe, vem vindo a barreira energética, invisível para você, invisível para mim, invisível para esse irmão, essa irmã aqui, da caneta, que vai afastando. Vira um escudo que esse obsessor, capeta, encosto, dê o nome que der, vai tentar, não vai conseguir. Mas para isso, esse aqui tem que mudar. Tem que estar na famosa vigiar e orar. Vigiar é cuidar das ações, cuidar dos pensamentos. E esse aqui, mesmo de longe, às vezes vai tentar. Vamos beber? É só um contatinho. É só um beijo, só um abraço, só uma saidinha. De longe vai ficar, né, falando. Isso aqui até vai ouvir, assim. Eu acho que a mulher nunca vai descobrir. Acho que ninguém vai ver. Acho que ninguém afirma, ninguém vai descobrir. Mas mesmo que você ouça, que você passe por essa tentação, você tem que, se você quer mudar mesmo, quer afastar, não quer ter nenhum obsidiado, nenhuma legião, né? Nenhum capeta, nada. Quando vem esses pensamentos, aí você tem que mostrar para Jesus que você está lutando. Você não. Sentir. Deu vontade de beber de novo, deu vontade de fumar de novo, deu vontade de ter meus contatinhos de novo, ou procurar um contatinho, aceitar isso. Não. Eu tenho um novo propósito. Eu voltei para Jesus, ou vou respeitar minha mulher. E aí, esse aqui se afasta, ele vai embora por conta própria. Quando você, sem se aperceber, ao você voltar a ser um homem honesto, uma mulher honesta, de verdade, com princípios, com valores de verdade, né? Não só para a sociedade, que é o que a gente vê aí, realmente no local de trabalho, é só para a sociedade. Se as pessoas pudessem ver realmente quem são as pessoas, aí não ficava de beijinhos e abraços. Aí, até esse aqui, que era teu inimigo, que queria o teu mal, queria te arrastar para o inferno, para o umbral, que era o que estava fazendo, né? Ao ver você realmente mudar, ao ver você realmente se transformar, até esse aqui, na maioria das vezes, quando não é totalmente do mal, né? Quando não está enraizado no mal, se converte, vira o evangélico, vira o católico, vira o espírita, ou vira um homem ou mulher de bem. Então você, ao voltar para Deus, ao voltar para Jesus, você cura você, né? Nesse nossa amigo, nossa amiga aqui, da caneta, cura você e cura esse aqui, esse aqui. Tu vê a importância de nós voltarmos para Deus, para Jesus?
verdadeiramente, além de nos limparmos, além de nos protegermos, de cuidarmos nós ainda conseguimos salvar almas, sendo você mesmo. E isso em todas as religiões. Quando esse irmão, essa irmã resolve mesmo parar de beber, resolve mesmo parar de fumar, resolve mesmo parar de sexo sagrado, de contatinhos e coisa nada, né? De abraços e beijos com qualquer um. Se livra. Porque o mal não gosta do bem. O mal não consegue ficar no mesmo ambiente, a não ser quando é forçado, né? Quando é encarnado assim, forçado, porque eu trabalho e tal. Mas o mal não consegue ficar no mesmo ambiente do bem. O mal não consegue ouvir alguém falar de Jesus, alguém sorrir, vivenciar de Jesus. Não consegue. Ah, lá vem ela falar de Jesus. Ah, lá vem ele com essas músicas aí, com esses louvores. Ah, esse vizinho chato com esse louvor bem alto aí, todo volume. O mal é assim. O mal não consegue. Por quê? Porque Jesus vai afastando. Notem, Jesus não disse: eu te condeno para o inferno, eu te condeno no mármore do fogo. Não, por quê? Porque Jesus sabe que todos temos uma chance de redenção, de voltar, de nos curarmos. E que esse próprio endemoniado, como no final nós vimos aqui, ele, ao contar para a sua comunidade, para o seu vilarejo, para o seu bairro, para a sua cidade, né? Os milagres, o milagre, o que aconteceu, como ele era, as coisas que aconteciam com ele, e de repente agora é um homem com a Bíblia embaixo do braço, né? Que no caso que dá a entender, né? Que não tinha Bíblia, mas dá a entender, né? Começou a falar bem de Jesus, a querer saber a notícia de Jesus e seguir tudo que Jesus, que ele ouviu falar dos outros, dizendo que Jesus, porque era assim, né? Era oral, de boca a boca. Então, ele entregou a sua nova vida. Ele deixou a versão para trás. E quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus chega de barco em nossa cidade, que é quando dá aquele start, quando dá aquela vontade de eu vou mudar, é isso. É deixar todo o seu passado de ruindade, de negatividade, de maldade, para trás. E com isso, os vícios. E eu não falo só os vícios tangíveis, que é o alcoolismo, que é a droga, que é sexo e coisa, né? Traição. Não. Até mesmo dos pensamentos. Até mesmo do que você fala. Até mesmo do que você deseja para o seu irmão, para a sua irmã. Até mesmo nos pequenos gestos que aos olhos desapercebido passa corrido. Mas para os homens, para as mulheres de bem e para Deus, não passa. E, infelizmente, a gente só, quando não tem essa bênção que é descortinar, tirar o véu, né? Quando dá de cara com a espiritualidade, quando dá de cara com Jesus. Só que daí, cadê o nosso corpo, a nossa matéria? Não é melhor nós aproveitarmos enquanto estamos agora aqui e corrigirmos a nossa rota? E de vez em quando, o nosso Waze, né, o nosso Google Maps interno, nos desvia, nos dá um endereço meio estranho, meio complicado, que é quando a gente, né, aceita algumas tentações, irritabilidade, nervosismo, fofoca, intriga. Mas, de vez em quando, nós temos, opa, né, isso aí não é minha rota.
o Google Maps aí me enganou, tá errado. O Waze tá errado. Vamos pegar o mapa verdadeiro, que é Jesus, que é as orientações, que é os conselhos. Aí você volta para sua rota. Não é melhor nós voltarmos enquanto nós temos esse corpo? Porque nós que temos contatos, né? Não é exclusividade, não. Todo espírita tem. Os evangélicos também, mas eles não sabem. Né? Eles acham que é sonho, que é fantasia deles, que é loucura. Tem até medo de contar para os parentes. Mas nós que temos contatos, é triste, gente. É triste você esperar passar a vida toda. Aí você morre. Aí você desperta. Você acorda. Aí está a espiritualidade te recebendo. É Jesus, né? E aí te fala tudo isso. Aí você chora. Aí você se arrepende. Aí você diz, eu não sabia, eu quero corrigir essa rota, eu quero aprender a dominar meus pensamentos e não ceder ao capeta, ao obsessor, ao espírito mau, ao impuro. E eu decidi com o meu coração o certo e o correto. Aí Jesus, tudo bem, mas e o corpo? Você não tem mais. Aí você vai sofrer por um determinado tempo, 10, 15, 20, 50, vai depender da sua arrependimento de verdade, né? Porque quando não se arrepender de verdade, vai ficar sofrendo. Aí depende, uns sofrem um mês, um ano, outros não sofrem nem um dia, mas depende de você se arrepender. Aí passar por todo o processo, aí voltar, aí esquecer, porque a gente tem lugar do esquecimento, né? Não é melhor a gente aproveitar esses últimos tempinhos que nos restam? Que eu sempre lembro, a gente nunca sabe. Nunca sei. Ninguém sabe, né? Pode ser no último minuto com vocês. Ainda mais a gente que pega trânsito para ir trabalhar, né? Direto. Então o risco de dar acidente de madrugada ainda, porque o motorista pode estar com sono, a probabilidade é muito grande. Então, eu sempre digo aos meus familiares, eu nunca sei, mas por andar de ônibus de madrugada nas faixas, nos carros, no asfalto, né? A probabilidade de ir embora é grande. Então, se eu ir embora, não se preocupe, eu vou feliz com a missão um pouquinho realizada. Mas vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Espero que vocês tenham 50, 60, 70 anos pela frente, 80 anos. Todos aqui vamos passar dos 100 anos. Né? Mas vamos aproveitar? Vamos mudar nossa rota? Vamos, quando Jesus fizer o checklist ali, pelo menos muitas coisas nós temos corrigido. Porque eu tenho coisa para corrigir. Você tem coisa para corrigir, nós temos. E quando a gente foca em corrigir, a gente automaticamente afasta o demônio, o capeta, o obsessor, o espírito impuro, o espírito ruim, o inimigo, o maligno. Porque quanto mais você for fiel a Deus, a Jesus, ler a verdade, você recebe uma capa protetora, o escudo. E é real, gente. É real, é real. Poucas pessoas conseguem verdadeiramente entrar no teu campo magnético. Só as pessoas mais ou menos boas, mais ou menos puras. As que não são, não conseguem. Não conseguem nem sentar do teu lado. E não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você é uma pessoa má, não é porque você escolheu Deus, Jesus e as pessoas não querem sentar perto. Não. É compatibilidade. É Deus te protegendo. É Jesus te protegendo.
é o teu mentor, a tua mentora. Eu, há uns 5 anos atrás, eu ficava bravo. Pô, mas eu sou, né? Tô dedicando a minha adolescência e a minha juventude, mais que a maioria, e pá, né? E o senhor me deixa sentado sozinho, o senhor me deixa sem família, o senhor me deixa sem mulher, me deixa sem criança, sem filho. Mas a gente vai vendo. Não, tá livrando. Porque a gente vê de irmãos e irmãs que têm um potencial grande, mas como não sabem, e, e para buscar validação de determinados grupos malignos, tentam se juntar ali, aí ali entra nas sombras e perde todo o brilho. A luz que tinha, que estava começando a florescer, se apaga. E você não pode fazer nada. Porque assim como nossos mentores, quando a gente escolhe os caminhos errados, não fazem nada, nós também não podemos interferir nas escolhas. Por mais que nós não queríamos isso para as pessoas que a gente ama. Mas as pessoas que a gente ama querem andar com esse tipo de gente. Fazer o quê? Então, quando isso acontece, não se sinta sozinho, não se sinta sozinho. É, pelo contrário, é sinal que Deus está te protegendo, Jesus está te protegendo. E não desista para poder caber determinados grupos, caber determinados... Não se diminua. Por quê? Porque as pessoas compatíveis a você, seja relacionamento, seja mulher, seja homem, seja amigos, amigas, que também gostam de Jesus, que também são honestos, honestas, Jesus vai trazer para você. Porque nós que somos do bem, nós que somos religiosos, né? Verdadeiramente, ou mais verdadeiramente possível, nós precisamos manter a nossa aura, a nossa psique, a nossa mentalidade, o nosso corpo físico saudável em todos os aspectos. E se nós deixarmos qualquer uma que está cheio de negatividade, cheio de falsidade, cheio de invejas, cheio com espíritos... É triste, às vezes, eu olho para baixo, porque espíritos malignos, horríveis, assim, ó, se você visse, você é filme de terror. Se aproximar na sua energia, você perde o amparo de Jesus, você perde o amparo de Deus, porque daí você vai acabar se conectando com a maioria. A sombra, a escuridão vai tomar conta da luz. E não é esse o propósito. Nem Jesus. Olha aqui, ó. Quando a multidão, né, os que estavam cuidando dos porcos, ficaram apavorados, foram lá chamar a população, né, e a multidão foi lá, a multidão correu, Jesus. Né, mandou Jesus voltar para o barco e o barco ia embora. Ou seja, Jesus não forçou. Jesus não chegou aqui, mas gente, eu vim aqui para salvar vocês, eu vim aqui e eu vou ficar porque eu não quero saber, eu vou ficar com vocês aqui. Não, eles expulsaram. Aí nós que somos humildes, vocês, se as pessoas não querem a sua convivência, não se desespere. Porque eu cometi esse erro até 10 anos atrás, 5 anos atrás. Tentar caber nos moldes. Só que daí determinado grupo pensa de um jeito. Aí eu tinha que pensar daquele jeito. Aí eu vou para outro grupo, pensa de outro jeito, bem diferente. Aí eu tenho que pensar de outro jeito. Aí chega uma hora, gente, que você fica sem saber quem você é de verdade. Quais os seus gostos, qual o seu caráter, qual a sua índole. E não, o propósito de Deus, de Jesus, para a vida de qualquer ser humano, para viver melhor, para viver em paz, para ter saúde, para adoecer menos, realmente adoecer menos. Para trabalhar mais em paz, trabalhar feliz e trazer pessoas compatíveis. Para Deus poder colocar pessoas que têm o propósito de vida parecido ou igual ao seu, com missão igual à sua, né? Para unir, é o famoso afinidade, é pensamento, é ideias parecidas, é estilo, é caráter, sabe? Mas Deus só vai unir esses irmãos, essas irmãs, se tiver parecido,
no mesmo caminho, na mesma estrada. E como é que eu sei? Seguindo Jesus. Esses irmãos aqui expulsaram Jesus. E ele não forçou eles. Jesus simplesmente entrou no barco e é como se dissesse para os apóstolos, vamos embora. E nós viemos aqui para salvá-los, para orientá-los, mas só por ironia, o mais pecaminoso, o mais obsidiado, o mais maluco, foi o único que aceitou Jesus. Não é para parar para pensar? Então, se nem Jesus, com toda a luz dele, com todo o amor, com todas as histórias que já tinha naquela época, as comprovações, as provas, e mesmo assim a população inteira correu ele. Volta pro teu barco. Pega o teu barco, vai pro teu carro e cisma daqui, senão nós vamos te linchar. Que é mais ou menos isso. Aí nós que somos pecadores, eu que sou pecador, nós que somos pecadores, temos muito, eu tenho muito que aprender e tentar colocar em prática. Muito. Aí a gente vai ficar melindrado, porque não, faz igual a Jesus, faz igual o teu mentor, porque ele faz assim, não quer minha conversa, não quer minha companhia, beleza, não vamos implorar. Agora é o contrário, se eles te levantam a bundinha deles, da cadeira deles, e vem até você, daí sim, aí você atende, aí você dá o seu melhor, aí você dá a sua simpatia, dá o seu atendimento fraterno, que é olhos para olhar, ouvidos para ouvir, e a palavra, o conselho, a orientação que tocar seu coração. Por quê? Porque daí eles tiraram o orgulho e foram até você. É o que nós temos que fazer quando a gente fala de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, quando eu digo assim, quando a gente quer encontrar Jesus, quando a gente quer conhecer Jesus, quando a gente quer seguir Jesus, quando a gente quer voltar para Jesus, é deixar o nosso orgulho de lado, eu, Eduardo, deixar meu orgulho de lado e ir até Jesus. Ou eu vou na igreja, ou eu vou no centro espírita, ou eu começo a ler. Eu vou ler tudo, porque isso realmente tem que ter uma disciplina. Mas pelo menos uma vez por semana, eu leio uma parábola, passa 2, 3 dias, 4 dias, leio outra parábola, passa uma semana, um mês, mas leio outra parábola. Pelo menos, eu estou mostrando a Deus, mostrando a Jesus, que eu estou interessado, que eu quero recebê-lo. Eu não quero fazer igual esse povo de tirar cena. Que eu não sou eles. Você não é. Você está aqui comigo, né? Você está com nós aqui, você aguenta 1 hora, você aguenta meia hora, você aguenta. Agora, dia 20 de agosto, vai dar o ano de Evangelho no Lar e algumas palavras. Mas o ano mesmo vai ser em janeiro, né? De 2027, do Novo Testamento. Então, essas palavras não é para você. Essas palavras é para os irmãos, as irmãs que ainda expulsam Jesus. Quando eu dou mais prioridade para as ideias desse irmão aqui, não desse aqui, esse aqui é, né? Mas desse irmão aqui, o capeta, o obsessor, e continuo fazendo tudo que é contrário a Deus, contrário a Jesus e a mim mesmo, porque eu prejudico. Quando eu bebo demais, eu prejudico minha saúde, né? E a família. Quando eu cedo para o sexo desregrado, eu prejudico a quem está comigo, né? A confiança da minha esposa, do meu marido. Né? Quando eu sou violento, eu prejudico a confiança dos meus filhos em mim, né? A admiração. Quando eu tenho muitos contatinhos tendo um crush, tendo uma paquera, querendo, gostando, amando alguém, eu estou prejudicando a confiança dessa pessoa e a mim mesmo. Eu estou me machucando, ainda que eu acho que não. Eu estou dando ouvidos para isso aqui. Ó. E é real, gente. Vocês podem achar que
Nossa, como o Eduardo tem uma imaginação. Não, não tem. Adoraria que. Sabe, eu vou mentir pra essa gente, eu vou fazer aqui uma história linda. Não. Nós somos influenciados diariamente, tanto para o bem como para o mal. Essa legião aqui não é só para esse cara aqui. É para mim, é para você. Por que quando eu confio em alguma pessoa, eu falo a real, eu digo, olha, para poder estar aqui com esse monte de gente, eu faço oração. Quando saio de casa, vou para o banheiro da firma, faço oração. Ao sair, vou no banheiro, faço oração. E chego em casa e faço oração. É fanatismo? Não. É porque eu necessito fazer isso, porque é muitos pensamentos, é muitas energias negativas. Imagina 5.000 pessoas, gente. 5.000 caráteres, 5.000 virtudes, boas, más, 5.000 pensamentos. E isso fica uma nuvem aqui. Fica nos ambientes. E quem tem sensibilidade, quem tem mediunidade, percebe na hora. E mesmo quem não tem, é aonde dá pressão no pescoço, é aonde dá dor na cabeça, é onde dá aquela pressão, parece que tem uma pedra, que tem um saco de cimento na cabeça, é angústia do nada, é coração acelerado do nada, é cansaço exagerado, é vontade de brigar, ou é brigar mesmo, é discussão. Porque quanto mais pessoas no ambiente, e no caso é 5.000 onde eu trabalho, tudo. Então, se eu não me fortalecer e você não se fortalecer, através da oração, vigiar e orar, oração, e ficar ali, ó, né? Não, hoje não. Eu tá de gritar, tá de gritar. Não, hoje não. Mas sai uma frasinha. Sai, a gente é ser humano. Sai, né? Mas não, é só hoje, só isso aqui. Não vou ficar discutindo meia hora, 2 horas, 3 horas. Por isso que quando vem falar comigo, pode notar que eu tô uma parada e pensar, parece que eu tô voltando pro corpo. Na verdade, aqueles 2 segundos, 3 segundos ali, gente, eu tô assim, não vou fazer o que tu quer, que é brigar, discutir, o que eu tô falando é com o espírito que tá comigo ali. Vai, responde, grita, xinga, ofende, bate. É quase isso. E aí, não, hoje não. Então, por isso que pode notar que eu levo uns 2 segundos assim, né? Parece que eu tô voltando pro corpo. Eu tô lutando internamente com as minhas fraquezas. E isso nós estamos dando dica para vocês. Então, se você está num ambiente que tem muito. Você sente coisa pesada, você sente dor de cabeça, você sente cansaço fora do normal, você está bem em casa, você está feliz. Aí de repente você chega e já fica meio estressado. É o famoso. O ambiente está carregado hoje. Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, fica no ambiente. Aqui mesmo. Como eu falo de Deus, falo de Jesus, e faço oração, e papapá, não é que seja santo, mas por acabar não tendo ninguém, a não ser eu, né? Não tem mulher, não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém aqui. Isso tudo que eu falo para vocês diariamente, como não tem ninguém aqui pensando diferente, vivendo, né? Vivendo normal, né? Como eu moro sozinho, tá aí. Então o ambiente, quem puder entrar aí vai achar o ambiente tranquilo, mesmo com bagunça, vai achar o ambiente tranquilo, muita paz, né? Que é o que você ouve na sua casa, né? Quantas pessoas já disseram para você, né? Ah, eu gosto de vir aqui nessa casa. Na casa, eu me sinto em paz, eu consigo me soltar, eu consigo desabafar, eu consigo falar coisas íntimas minhas. Eu saio tão revigorado, tão bem, por isso eu gosto de estar aqui nessa casa. Você já ouviu isso aí? Já ouviu, pelo menos uma vez na vida você já ouviu. É quando, é justamente aquela semana, ou aquele mês, que você e sua família tiveram mais pensamentos bons, mais atitudes, aquela felicidade, aquela harmonia, aquela alegria, aquela confiança mútua, né? Filhos, netos, mãe, pai, tio, quem mora ali junto, né? Genros, noras. Daí limpou, o ambiente ficou leve. Você que não entende espiritismo, você que não entende alma, você não dá bola. Acha que é um acaso. Não.
tudo é o nosso pensamento. E por isso que a gente pede, quanto mais você vigiar, quanto mais você orar, você está afastando as nuvens, né, carregadas, as nuvens de temporais, né? Usando o que está acontecendo aí essa semana, chovendo forte, que fica tudo escuro, né? Aquelas nuvens feias. É exatamente isso energeticamente. Então, você que não tem essa mediunidade, é graças a Deus, gente. Eu pedia tanto quando era criança, adolescente, que às vezes eu meio que me arrependo. Porque eu não sabia que eu ia trabalhar com tanta gente. Né? Eu já convivi com mais de 15 mil, com certeza. Ao vivo, o tempo todo. E não era um dia, dois, é nesses 20 anos. Sabe o que é isso? Conviver 9 horas com 5 mil pessoas, para lá e para cá, 5 mil pensamentos diferentes, 5 mil virtudes diferentes. A pessoa está trabalhando ali, mas a pessoa brigou com a esposa e a gente não sabe. Está doente, alguma dor, algum câncer, alguma coisa, a gente não sabe. Está em depressão, a gente não sabe. E isso tudo a pessoa está trabalhando e está em pensamento, tá? Né? Tá pensando, tá sofrendo, tá chorando, quer briga, quer vingança, quer coisa. E você tá ali, você sente, você absorve. E se você não sabe se controlar, como eu não sabia, até um ano atrás, eu não sabia me controlar, a verdade é essa. Eu sabia, mas não me controlava. E aí fazia tudo o que fazia, era nervosismo, irritabilidade, brigaiada, discussão. Aceitava, porque a gente absorve. E todo mundo absorve. Só que uns sabem, outros não sabem. Uns entendem, outros não entendem. A maioria acha que é doença, vai procurar os médicos não acham nada. Faz um monte de exame e os médicos não acham nada. Você está bem, seu corpo está bem. Não, mas eu tenho dor de cabeça direto, enxaqueca, eu tenho pressão, a cabeça fica pesada, eu tenho angústia, eu tenho vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de coisa. Eu estou entrando em depressão, eu estou em ansiedade, Senhor. Aí o médico faz exame, coisa, não sou não tem nada. É isso que eu estou dizendo. Aí você começa a orar, você começa a pedir para que te proteja, para que você não absorva, né, o sentimento de inveja, sentimento de ciúmes, sentimento de raiva, tudo, né, tudo que você imagina e sabe de ruim, não chega até você e você não enxerga, mas realmente vira um escudo. É como se você botasse uma capa. Agora, o dia que não faz oração, o dia que a gente, como filho rebelde, vou testar. Eu acho que é fantasia minha, capaz. E não faz oração, é o dia que você resbala. Você cai, eu caio. Aí solta uma frase. Aí solta uma irritabilidade. Aí grita. Aí fala algo que não era para falar. Aí é a demonstração de Jesus e do teu mentor, da tua mentora, dizendo, viu? O porquê do vigiar e orar não é um simples hábito. Não é uma simples imaginação sua, Eduardo. Você precisa. É para o teu bem-estar emocional e físico. Então, cria vergonha na cara e vai orar, vai rezar. É isso, gente. E eu te falo aqui, para aqueles irmãos e irmãs que têm coração, que têm sensibilidade, entendem, comece a praticar isso. E você verá. A maioria do seu cansaço físico nem é tanto do trabalho. Você pode fazer 10 funções. A maioria é das companhias que você tem. Lógico, não dá para afastar, não dá para fugir, não é isso. Mas se proteja através da oração, pedindo para ser protegido naquele dia, naquele horário, aquelas 5 horas de trabalho. Pelo menos para ele. E você verá a diferença. No primeiro dia você até não nota, apesar que nota, mas pouco você começa a notar. Aí você, algo diferente, aí você faz que no Eduardo, rebelde. Mas eu vou testar se é fantasia minha ou se realmente tem diferença. Aí fica uma semana sem rezar, e aí você vai ver, peraí, mas eu voltou. A ansiedade, não consegui dormir, e isso, e aquilo, irritabilidade, né? Aí você volta a fazer oração antes de começar a trabalhar.
ou em casa mesmo, pedindo, né, proteja, não deixa que eu sinta nada, não deixa que eu absorva, né, que bata e volte, que um olhar de inveja bata e volte, que alguém querer brigar com você, bate e volta. E você vai ver, porque Jesus nos ama. Assim como ele salvou o endemoniado com a simples conversa, ele faz isso o tempo todo com esses irmãos espíritos que querem o nosso mal. Então, bora lá? Bora rezar? E bora fazer nosso Pai Nosso de encerramento? Primeiramente, agradecendo a Deus, agradecemos a Jesus, aos irmãos, às irmãs, que carinhosamente nós chamamos irmãos e irmãs da luz, por sempre nos acariciarem com suas presenças, nos inspirando, nos intuindo, auxiliando para uma leitura, um estudo saudável e coerente com as palavras, com os ensinamentos, com as orientações que o nosso mestre, nosso governador, amado por todos nós, nos deixou quando esteve pessoalmente entre nós, simples encarnados. Com o Pai Nosso, damos por encerrado nossa leitura, nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite a todos, um bom descanso, um bom trabalho para quem for trabalhar, né? Temos irmãos em todos os lugares do Brasil e do mundo. E convidamos vocês, os irmãos e irmãs, para estarem conosco amanhã. Amanhã vamos falar sobre ressurreição da filha de Jairo e cura. Eu adoro esse aqui. E cura da mulher com fluxo de sangue. É esse aqui eu amo. É um dos que eu mais gosto. É um dos que eu consegui memorizar até. Mas a cura da mulher com fluxo de sangue é o que eu mais gosto. Tem uns gostos meio loucos, né? Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Então, vamos estudar assim com o maior prazer amanhã. Então, estão todos convidados. E os que não podem estar ao vivo, né? Nos cortes. No nosso programa semanal, né? Do Spotify. Vamos falar com Jesus. Porque a proposta é essa. Vamos falar com Jesus. Porque toda vez que você sozinho, sem gravação, sem nada, sem você gravar, sem nada, você abre um evangelho, você abre uma Bíblia, você está ligando para Jesus. Você está mandando um WhatsApp, você está mandando um e-mail para Jesus. E no momento que você abre, né? Que você abre, se concentrou, Jesus atendeu essa ligação. E aí, comece a falar com ele. Então, por isso que o nome do nosso querido programa é Vamos Falar com Jesus. Estou muito grato por esse nome sugestionado por Deus, por Jesus e pelos nossos amigos e amigas, né, que acompanham todos nós, todos vocês. E os amigos de vocês também. Somos todos uma família. Ainda que achem estranho para quem é fora da doutrina espírita, mas somos uma família. Por isso que a gente consegue ficar meia hora, uma hora juntos, porque nós somos uma família. Senão, se não tivesse afinidade, não conseguiriam. Quando a gente não tem afinidade, quando a gente não tem pensamentos parecidos, a gente, nós fanático. Eu ia falar de Jesus, sai. Sabe? Mas não, se você para, se você fica, se você acompanha, é porque você está sendo convidado, convidada a se redescobrir, a descobrir o potencial que existe em você.
né? Que você, que eu, que nós somos seres da luz. Só estamos no corpo. Simples assim. Começa a fazer o bem. Começa a falar mais com Deus, com Jesus, e você vai ver. O que você acha que eu posso, o que é o milagre eu fazer, não é. É a coisa mais comum, é a coisa mais simples que tem. Você tem tantas possibilidades, ou até mais que eu. Você vai bonita, você vai bonito, mais fotogênico, talvez tenha mais possibilidades, né? Comprar uma câmera melhor, um espaço, um lugar arborizado. A única diferença é que temos que ter vontade de trabalhar para Deus, para Jesus. E isso eu sei que você tem. Só falta você descobrir quem você é. E eu sei. Nós sabemos que se vocês estão aqui conosco, vocês nos acompanham verdadeiramente, vocês conseguem ficar meia hora, uma hora conosco, é porque vocês lá no fundinho já estão começando a descobrir quem vocês são. Só digo uma coisa, vocês não são turistas. O turismo acabou. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Não precisa sair para aí gritando. Seja você, mas seja você verdadeiramente você. Ou seja, se você é uma pessoa boa, seja uma pessoa boa. Se você é uma pessoa honesta, seja uma pessoa honesta. Se você é uma pessoa amorosa, seja uma pessoa amorosa. Se você é uma pessoa religiosa, seja você. Porque ao ser você, você já está contribuindo conosco nessa tarefa linda que é prepararmos o ambiente para a nova terra. Nós estamos preparando. Né? É lindo o povo de Canaã, o povo da nova terra prometida. Né? Nós também somos, vocês também são. Só que, dessa vez, não precisamos levar vocês para o deserto. Ainda bem, né? Eu não ia aguentar caminhar no sol lá, ficar 30, 40 anos. Prefiro ficar aqui, 40 anos, escondidinho aqui, né? O eremita, o ermitão. Dessa vez, nós estamos preparando literalmente a terra, dando bons exemplos, deixando um bom legado, bons ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, para quem convive, para os colegas de trabalho, para quem for. Então, seja honesto, seja honesta, seja de Deus, Jesus, mesmo com todo mundo contra, porque sempre foi assim e infelizmente por um bom tempo será. O ser humano nunca está com um entendimento total para entender o porquê daquelas mensagens, o porquê daquelas orientações, o porquê do ensinamento de Deus e Jesus. E aí na hora, nos anos, no século, não entende. Mas daqui 50, daqui 100 anos, 200, vão entender o que nós estamos falando. Então, seja um precursor, seja uma precursora, seja um profeta, seja uma profeta da sua linhagem, da sua casa, do seu lar, do seu núcleo. Ah, mas é só eu e minha esposa. Seja o profeta da sua esposa, seja a profeta do seu marido. Ah, mas é só eu, minhas filhas e meus filhos. Seja uma profeta deles, uma profetisa. Não de ficar falando de adivinhações, não. Faça o que está na Bíblia. Simples assim. Para isso, não precisa ficar de domingo a domingo no centro espírita, nas igrejas. Mas se você goste. Porque é bom, né? É bom estar ali num grupo que a gente pode falar. Eu sinto falta disso, porque quando a gente entra na casa espírita, a gente pode falar realmente o nosso dialeto. Que se eu falar para vocês aqui, só os espíritas que vão entender. Vocês vão achar que vão me internar. Quando eu ver, chegar aí, camisa de força. Né? Mas não, é coisa normal, mas cada doutrina, cada religião tem o seu dialeto, tem o seu vocabulário,
que só os frequentadores, só os que estudam entendem. E às vezes faz falta isso, a gente ter alguém que consiga entender o que você realmente pensa, o que você realmente quer falar, que muita coisa a gente tem que, né, adaptar. Senão você vai achar que o cara é louco. E não é. O tempo está mostrando. O que a gente falava 10, 15 anos atrás, o tempo está mostrando. E o que a gente fala hoje, daqui 5 anos, 2 anos, 10, vocês vão ver que é tudo verdade. Ou daqui uma semana, quando tocar o seu coração, quando você procurar fazer as nossas orientações, os nossos conselhos. Não que nós somos melhores que ninguém, não é isso. É que a gente é o irmão mais velho. A gente já passou pelas dores. A gente passou pelos sofrimentos. A gente sabe o caminho. A gente sabe o mapa. A gente está te dando o Waze. Está te dando o Google Maps. Se você for esperto, se você for esperta, tem uma vantagem enorme quando está em contato com Jesus, do que os irmãos não tiveram. Assim como os que tiveram contato fisicamente com Jesus, aceitaram Ele, ouviram Ele e começaram a seguir naquela época mesmo depois que Ele morreu, ficou com aquele ensinamento na cabeça, aquelas palavras na cabeça e seguiu a vida fazendo, tiveram vantagem dos que não. Porque é assim. Eu sempre digo, ouvir Jesus, falar de Jesus, seguir Jesus não faz mal. Pode não dar uma guinada de 365 na vida, mas fazer mal não faz, então por que não vamos seguir? Por que não vamos falar um pouco? Por que não vamos tentar copiá-lo um pouco? Porque a ideia é essa, né? De todo mundo. Quando você frequenta uma igreja, na verdade você está tentando copiar um pouco de Jesus, porque não é heresia, não é blasfêmia. Jesus é o guia e modelo. Por que Deus colocou o Filho amado dele entre nós? Para ser o guia e modelo. E o que a gente faz com o guia e modelo? A gente quer fazer igual, a gente sai igual. E esse é o propósito de todo mundo. Até do ser mais cruel. Um dia, esse ser mais cruel, Hitler, um dia, ele vai ter que fazer igual. Polêmico, né? Mas é verdade. Só que no caso dele vai demorar. Vai demorar uns 5, 6, 7 mil anos ou mais. Mas vai ter que fazer igual. Porque esse é o nosso propósito. É isso que Deus quer. Isso que o próprio Jesus quer. Porque de tempos em tempos ele nos orienta, nos auxilia. Bora lá? Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Jesus ama vocês. Jesus ama nós. Jesus está sempre com vocês. Sempre. Em todas as religiões. Não é religião A, B, C, D, não. Não é briga. Porque somos todos filhos e irmãos dele. Então, um abraço, fique com Deus. E até amanhã. Tchau.